Hoje eu tô aqui. Quer falar olá também? Não? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o relato de parto do Ravi, do dia que ele nasceu, um pouquinho da história dele, né, filho? Dá um tchauzinho. Tchau! Família, família, papai, mamãe, tia, família, família. Olá! Hoje eu vim contar pra vocês o relato de parto do Ravi, meu segundo filho. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a história dele. Mas antes, se você não viu sobre o relato de parto da minha primeira filha, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Então dê uma conferida lá. Quando eu engravidei do Ravi, a minha filha mais velha tinha 1 ano e 11 meses. Assim que eu descobri a gravidez, eu descobri também que eu tava com descolamento de saco gestacional e ele era bem grave. Os médicos disseram pra gente que não sabiam como que o coração dele ainda batia. E me disseram que eu deveria fazer repouso e tomar alguns remédios para tentar segurar a gestação. E assim eu fiz minha parte, e com 12 semanas o descolamento simplesmente sumiu. Foi realmente um milagre, porque nós oramos e jejuamos muito para que nosso filho viesse. Deu tudo certo e com 12 semanas o descolamento sumiu. E a gestação, ela correu normalmente, inclusive foi a gestação mais tranquila que eu tive. Eu fiz bastante exercício durante essa gestação, eu fiz zumba, bicicleta, hidroginástica. E assim como na primeira gestação, nessa gravidez eu também queria muito ter um parto normal. Eu sabia dos benefícios para mim, para o bebê, e era algo que eu queria muito. Então, o Juan e eu, nós conversamos e decidimos contratar uma parteira para nos acompanhar durante a gestação e durante o parto. E nós fizemos algumas consultas, ela foi em casa, nos explicou algumas coisas. E o nosso combinado era que a parteira ficaria conosco em casa até um certo momento do trabalho de parto, nos acompanhando o bebê, e depois a gente iria para o hospital. Eu fiz 41 semanas e o prazo para que eu pudesse fazer isso em casa era até 42 semanas. E no dia que eu fiz 41 semanas, eu tinha consulta com o meu médico. E nós fomos até lá, primeiro eu deixei a minha filha na casa da minha sogra, que era perto. E nós fomos até lá e o médico disse pra gente que eu teria que ir até o hospital me preparar para fazer a cesariana, né? Porque eu tava com 41 semanas e quando eu falei sobre indução, ele não quis nem ouvir. A gente pegou o papel e, né, pra mim não fez diferença nenhuma porque não eram esses os meus planos. E eu liguei pra parteira e perguntei pra ela o que ela achava que eu deveria fazer. E ela me disse que achava que eu tinha que ir até o hospital fazer um descolamento de membranas. E eu tinha muito medo. Quando ela falou isso, pareceu que passou um filme na minha cabeça, porque eu já tinha passado por aquilo antes. E eu tinha medo que acontecesse a mesma coisa, que minha bolsa estourasse, eu não entrasse em trabalho de parto e eu terminasse em outra cesárea. Eu falei pra ela, eu não quero, eu tô com medo, né? Mas ela me tranquilizou. Ela disse que dessa vez eu já estava com 41 semanas e eu já tinha 3 centímetros de dilatação. Então as chances de darem certo eram muito maiores. A gente foi andando do consultório até o hospital, porque era bem perto mesmo. E quando a gente chegou lá, a médica fez o exame de toque e o descolamento e me mandou para fazer o cardiotoco. Naquele dia o cardiotoco não estava funcionando muito bem, eu acho que eu não tinha comido pela manhã, então o exame demorou um pouco para ser feito, em média 40, 50 minutos. Enquanto eu estava lá fazendo o exame, trocou o plantão. E quando eu voltei para a sala para o médico avaliar o cardiotoco, tinha trocado o médico. E ele me disse que queria fazer outro exame de toque porque tinha dado algumas contrações significativas durante o exame. Então ele fez outro exame de toque e sem o meu consentimento, sem me perguntar se ele podia ou não, ele fez outro descolamento de membranas em cima daquele que já tinha sido feito alguns minutos antes. Eu entrei em trabalho de parto momentaneamente, então eu saí já da sala com contração, né? No caminho do hospital até o carro, eu já percebi que seria naquele dia. Eu lembro que estava muito trânsito para chegar na casa da minha sogra e era bem perto, e nós demoramos bastante tempo para chegar porque estava muito trânsito. A gente chegou lá e ela tinha feito uma polenta muito gostosa, mas que eu não consegui comer porque eu já estava com bastante dor. Meu marido comeu correndo e eu falei para ele que a gente precisava ir embora porque eu já não estava muito bem. Eu me despedi da minha filha e eu chorei bastante para poder dar tchau para ela, porque eu sabia que da próxima vez que eu encontrasse ela... Repete.
porque eu sabia que da próxima vez que eu encontrasse com ela, ela não seria mais filha única, né? Ia ser uma situação diferente. Mas foi muito bom, muito especial. E nós fomos pra casa. Esse tempo que a gente ficou em casa, só nós dois, só eu e o Juan, foi muito bom, foi muito gostoso. A gente cantou, dançou, brincou. O Juan fez uma janta que eu também não consegui comer direito, porque eu já tava com bastante dor. E eu lembro que eu fiquei pulando numa bola, né, que eu tinha em casa, grande. Eu fiz o descolamento, era umas 2 horas. E quando foi 6 horas da tarde, eu já tava com bastante dor. Então eu liguei pra parteira e falei pra ela, ó, eu acho que já é bom você vir, porque tá começando a aumentar. Só que ela tava longe de casa, então ela chegou na minha casa mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu lembro que quando ela fez o exame de toque, eu senti muita decepção, porque eu ainda estava com 3 centímetros. Mas ela me disse que o colo do útero estava bem molinho, estava amolecendo bem. E que isso era um bom sinal, porque como era o meu primeiro parto normal, esse era o processo. O colo amacia, apaga e depois a dilatação ela começa a evoluir. E era o meu caso. Então, nós continuamos com o trabalho de parto, ela me liberou para ir para o chuveiro, ela disse que tudo bem, e foi maravilhoso para mim, porque aliviou muito as minhas dores. O Juan fez algumas massagens durante o trabalho de parto, e quando chegou umas 2 horas da manhã, eu já estava com muita dor, estava muito intenso. E eu pedi para ela fazer o exame de toque de novo, porque eu já estava bem cansada. E quando ela fez, assim, foi como se jogasse um balde de água fria em mim. Eu ainda estava com 5 centímetros. E eu lembro que eu fiquei muito decepcionada. Ela falou pra mim, se você for agora pro hospital, as chances de você ter uma outra cesariana são grandes, né? Então eu acho que é bom você aguentar mais um pouco e vamos ver como vai ser a evolução. Então eu voltei pro chuveiro e eu lembro que eu falei pro Juan, assim, meio escondido. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou esperar no máximo mais meia hora e eu quero ir pro hospital, porque eu já tô com muita dor. E passou uns 10 minutos... A dor aumentou muito e eu comecei a sentir uma vontade de fazer força involuntária. E também comecei a sentir vontade de fazer número 2, de ir no banheiro. Então eu chamei ela e falei pra ela. E ela me disse, olha, vai no banheiro, né? Você tá com pouca dilatação, não tem problema. Porque realmente eu tive bastante diarreia durante o trabalho de parto, meu intestino ficou bem solto. Mas eu falei pra ela que tava diferente, não era só isso. E ela falou, olha, eu vou te tocar de novo só por desencargo de consciência, porque eu acabei de fazer o exame de toque e tá com 5 centímetros, né? Eu vou fazer o exame de toque com você em pé mesmo. Na hora que ela fez o exame, ela levantou a cabeça assim, assustada e falou, Lari, você tá com 8 centímetros e o bebê tá muito baixo. Se você quer ir pro hospital, é agora. Então eu corri pro quarto, coloquei um vestido que eu tinha deixado separado em cima da cama. O Juan saiu correndo para colocar as malas dentro do carro pra gente ir pro hospital. Mas, assim que ele voltou do carro, eu senti uma contração muito forte e agarrei no berço do neném e eu gritei pra ela falando que ia nascer. Eu falei, vai nascer agora! E ela, coitada, entrou embaixo de mim, assim, pra tentar pegar o bebê caso ele saísse ali. E minha bolsa estourou nela. Ela colocou a mão, fez o exame de toque de novo e olhou pro Juan e falou pra ele, Juan, ela tá com 10 centímetros e a cabeça do neném tá aqui. Não vai dar tempo da gente ir pro hospital. O neném vai nascer agora. O Juan ficou desesperado. Ele começou a correr de um lado pro outro do quarto. Colocava a mão na cabeça e falava pra parteira, eu não acredito. Meu filho vai morrer, minha mulher vai morrer. Não foi isso que eu combinei. E ele começou a ficar desesperado, né? E eu e ela olhamos pra cara dele. Calma, meu filho. Se acalma que é só a criança que vai nascer. E ele se acalmou e ela me sugeriu que eu fosse pra cama e ficasse na posição de 4 apoios, mas eu não me senti confortável naquela posição, não foi legal pra mim. Então eu decidi que eu iria pro chão e ficar de cócoras. O Juan, ele subiu em cima da cama, sentou na cama e segurou meus braços. E eu fiz uma força naquela posição e eu senti a cabeça descendo e saindo. Foi muito rápido, assim, descendo uma velocidade muito grande. E eu lembro que eu fiquei desesperada e eu tava gritando muito, eu tava com medo. Pra falar a verdade, eu tava com medo. Eu comecei a gritar pra ela tirar logo o bebê de lá e ela me tranquilizou, falou, calma, fica calma, ele já tá nascendo, ele já tá aqui, espera a próxima contração, quando vier a próxima contração você faz o que você sentir vontade de fazer. E quando veio a próxima contração eu fiz mais uma força e ele escorregou pra fora, foi muito rápido, até hoje meu marido brinca com isso, fala que ele saiu que nem um tiro.
E ele saiu com muito sangue, tinha muito sangue, eu fiquei bem assustada. E eu fiquei perguntando todo o tempo pra ela se tava tudo bem com ele. E assim que ele saiu, ela já deu ele pra mim, já pegou, deu ele pra mim. Ele nasceu chorando muito. E eu lembro que aquela sensação de poder pegar ele todo molhadinho, todo quentinho, foi maravilhosa, muito gostoso mesmo. Poder sentir aquele corpo tão quentinho, recém-chegado do céu. Naquela hora ela me deitou na cama, pude amamentar o Ravi, ele amamentou na hora que eu deitei na cama e ficou por 40 minutos mamando. E na hora também ele fez cocô na minha mão, demorou uma semana pra sair aquelas manchas de mecônio da minha mão. Enquanto eu tava dando mamar, ela foi me examinar pra ver como estavam as coisas e ela me disse que eu tava sangrando muito e que ela não sabia se o sangue era proveniente do útero, né, se era interno ou se era um sangramento externo, porque eu tive uma laceração muito grande, foi uma laceração de 3º grau. Ela teve que tirar a placenta por conta do sangramento, e ela me aconselhou que eu fosse pro hospital, porque eu falei, bom, o nenê já nasceu em casa, eu tô com a parteira em casa, não tem por que eu ir pro hospital, mas ela me aconselhou a ir por conta do tamanho da laceração e do sangramento, que estava muito grande. Então, nós chamamos a ambulância e quando eles chegaram, eles foram bem tranquilos, falaram que estava tudo bem, né? O sangramento já estava um pouco menor. Só que eles me disseram que eu não poderia ir para o hospital que eu tinha planejado, que era na zona sul da cidade. Eu morava na zona norte ainda. Eles falaram que eu teria que ir para o hospital mais próximo, que pro meu pesadelo foi o hospital onde a minha primeira filha tinha nascido. A gente ficou com um pouco de receio, mas a gente pensou que ia ficar tudo bem, porque era só o pós-parto que eu iria ficar lá, e não o parto, né? Então, essa foi a parte boa do meu relato. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família. Olá! Hoje eu vim contar pra vocês o relato de parto do Ravi, meu segundo filho. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a história dele. Mas antes, se você não viu sobre o relato de parto da minha primeira filha, eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom?